Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 1. Fica tranquilo que eu não vou falar sobre a China, nem sobre o anticristo, nem sobre a besta. Você já tem muita literatura apocalíptica e muita mensagem apocalíptica. Graças a Deus, hoje a Anvisa liberou 2 tipos de vacina emergencial. Vamos tomar todas. Até a Sputnik, se vier, vamos traçar. Se junta 50 de um, 58 de outro, 60 de outro, daqui a pouco nós estamos imunizados, né? Vamos esquentar a cabeça com isso não, porque esse assunto vai render ainda bastante. Nós temos que tomar cuidado, as precauções necessárias e saber que Deus é que cuida da gente. Amém? Irmãos, um famoso psicólogo americano, ele diz o seguinte, que o dia mais importante da nossa vida não é o dia que eu e você nascemos, mas o dia que nós descobrimos para que nós nascemos. O que você está fazendo aqui? Qual é a sua identidade? E essa questão de identidade é muito séria na Bíblia. O filósofo diz, penso, logo existo. E eu existo para quê? O que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me criou? Por que Deus me salvou? Por que Deus me colocou na igreja dele? E eu quero hoje meditar com vocês sobre uma doutrina muito importante, uma doutrina fundamental sobre a nossa identidade. É que todo crente, todo cristão, filho de Deus, servo de Deus, ovelha de Cristo, aí você pode pegar todos os títulos da Bíblia, todos. Mas eu quero destacar hoje um aspecto da nossa identidade, é que eu e você, nós somos sacerdotes do Deus vivo. Amém? Você é um sacerdote. E nós, como igreja, todos os crentes reunidos, nós formamos um reino sacerdotal. Presta atenção. Não existe diferença entre os crentes do ponto de vista da sua identidade. Existe diferença dos dons, existe diferença nas responsabilidades, mas todos nós somos iguais perante Deus. Não existe esse negócio de uma casta sacerdotal e os leigos. Isso foi criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o concílio de Calcedônia estabeleceu as 4 marcas da igreja, a 4ª marca era que toda a igreja é apostólica. E aí criou-se o colégio apostólico, e aí começou a fazer separação entre o povo e o clero, criando uma casta sacerdotal. Os reformadores vieram e disseram, não existe isso, todo crente é igual. Todo crente. E eu queria dar os pontos principais dessa doutrina. Eu tenho aí de 20 a 25 minutos. Abra aí em Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler juntos, versos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1. Versos 5 e 6. Vamos lá, bem forte? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, só existe uma igreja, só existe um povo de Deus. Não existe o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus, não. O Israel de Deus reúne
todos os crentes, todos os eleitos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E Deus, ao constituir Israel, ao selecionar, escolher, eleger Israel para ser seu povo, lá em Êxodo 19, versos 5 e 6, diz claramente que Deus diz: vocês serão para mim um povo escolhido e vocês serão um reino sacerdotal. E o que significa ser um reino sacerdotal? Duas funções fundamentais no Antigo Testamento. Primeiro, era adorar o quê? A Deus. Adorar a Deus. Por isso que Deus deu, além da lei civil, além das leis espirituais, Deus também deu a lei o quê? Cerimonial, que era o código que está lá em Levítico, o código que regia o culto. Porque Deus, Ele quer ser adorado não do nosso jeito, mas do jeito dele. O culto precisa ser agradável a Deus. Se você vai para o Novo Testamento, você vai descobrir também, se você ler lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, você vai descobrir que Pedro, que não era apóstolo, Pedro que era ovelha de Cristo, Pedro que não foi papa, ele era apóstolo, mas não era papa. Vocês não acreditam. Pedro era presbiteriano. Ele vai dizer lá, Pedro, né, presbítero como vocês. Ele diz que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus. E nós existimos para adorar a Deus, e nós existimos também para proclamar as virtudes de Deus entre as nações e entre os povos. Vamos olhar para o texto, porque o texto começa dizendo assim, veja aí no versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Veja que a primeira lição que nós aprendemos aqui é que esse conceito de sacerdócio, de povo sacerdotal, está ligado aos 3 ofícios de Cristo. Jesus Cristo se identifica aqui como profeta, como sacerdote e como rei. Veja aí, e da parte de Jesus Cristo, a fiel o quê? Testemunha. Ele é profeta, porque o profeta testemunha de Deus. Ele é a fiel testemunha. Segundo, ele é também, à luz do texto, diz aí, o primogênito dos mortos. E a palavra primogênito dos mortos significa que ele é sacerdote. Porque ele, através do seu sacrifício, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Terceiro, diz aí que ele é o soberano dos reis da terra. Significa que ele é o rei. Que a Jesus foi dado um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas veja, no texto, quais são as razões porque Ele, Cristo, nos tornou sacerdotes para o seu Deus e Pai. Porque diz aí que Jesus, no versículo 6, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Significa que eu e você fomos constituídos
por Jesus Cristo, para adorarmos a Deus, para servirmos a Deus, para anunciar as virtudes de Deus. Que coisa maravilhosa. Então não é uma constituição humana. Você está lembrado que hoje nós vivemos uma doença nisso, no ambiente evangélico. Porque há uma disputa para ver quem é que tem o título maior. Não basta ser pastor, tem que ser bispo. Não basta ser bispo, tem que ser arcebispo. Não basta ser arcebispo, tem que ser apóstolo. Não basta ser apóstolo, tem que ser pai apóstolo. É uma doença. Só Freud para explicar. E a Bíblia diz que todos nós o quê? Somos o quê? Reino de sacerdote. Todos nós somos iguais. Nós somos o rebanho de Deus. Nós somos o povo de Deus. Quais são os 3 aspectos que nós encontramos aí? Eu chamaria assim, primeiro, por que Cristo nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai? Por quê? Primeira razão, porque Ele nos ama. A causa da constituição é o amor. Veja que coisa linda. Aquele que nos ama. Está aí no versículo 5. Aquele que nos ama. Eu queria chamar a sua atenção, porque a constituição nossa, como sacerdote de Deus, teve como motivação o amor. Ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. E essa palavra no grego é muito importante, esse verbo, porque Ele nos ama. O verbo amar, aqui, agaponti, que vem de ágape, ele é exclusivo para descrever o amor de Deus por nós. Trata-se de um amor imerecido, de um amor incondicional. A causa desse amor não está no objeto amado, mas na disposição voluntária e soberana de quem resolveu amar. Amém? Então você não presta, cara, mas Jesus te ama. Você não vale nada, mas Jesus te ama. E porque Jesus te ama, você foi constituído sacerdote para Deus Pai. Segunda razão, por que nós somos sacerdotes? Porque Cristo nos constituiu sacerdotes. Está aí no texto. Por causa do seu sacrifício. Diz aí, aquele que nos ama. E lembre-se que o verbo ama aqui está no presente contínuo. É uma ação no grego que tem começo, mas não tem fim. Ele ama para sempre. Porque nós seremos o que? Sacerdotes para sempre. Tem uma lenda judaica que diz que Deus, ao criar os anjos, criou os anjos para o serviço e criou os anjos de adoração. Os anjos de serviço vai servir a vida toda. E aqueles que foram criados para adorar, eles estão diante de Deus adorando 24 horas por dia. Aí eu falei assim, eu quero ser esse anjo aí que adora. Se eu chegar no céu e tiver mais uma reunião, eu volto. Nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Vamos adorá-lo para sempre. Vamos servi-lo para sempre. Nós estaremos eternamente na presença de Deus. Somos sacerdotes eternos. Somos sacerdotes porque Ele nos ama. Somos sacerdotes porque, pelo seu sangue, Ele nos libertou de todos os nossos pecados. Se Ele nos ama no presente contínuo, uma ação perfeita e contínua, o libertou está no pecado, porque o libertar no pecado indica um ato único, um ato totalmente concretizado, um ato irrepetível, um ato perfeito.
Ele nos redimiu para sempre. Diz amém aí, irmão, por favor. Ele nos redimiu para sempre. Você vai cair, mas você vai levantar. Você vai cair, mas Deus vai te levantar. Nada nem ninguém poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você foi feito sacerdote, e a base do seu sacerdócio não é um curso que você fez, não é a sua competência espiritual. Você é sacerdote de Deus porque Jesus o redimiu. Redimiu. E você não foi resgatado por prata, ouro. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. E quando você vai discutir isso, aprender isso em Hebreus, você observa que os sacrifícios feitos lá no Antigo Testamento, eles eram repetidos anualmente, no dia da expiação. Levítico capítulo 16. O sacrifício de Cristo, porém, ele é divino, ele é permanente, ele foi um ato de obediência feita por Jesus Cristo, e a sua eficácia foi definitivamente nos aperfeiçoar. Nós somos sacerdotes perfeitos em Cristo Jesus, por causa do poder do seu sangue. Tá bom? Tem uns hereges aí hoje que diz que mulher não pode orar na igreja, que mulher não pode cantar na igreja. Quando diz aí que nós fomos feitos reino e sacerdote, está incluído o quê? Homens e... Então todos nós somos iguais perante Deus. Você quer discutir ordenação feminina? É outra coisa. Mas nós não podemos impedir a mulher de orar no culto. Nós não podemos impedir a mulher de exercer os seus dons espirituais, porque nós fomos feitos não pela igreja, não por um decreto papal. Nós fomos feitos sacerdotes pelo sacrifício de Jesus. Foi Jesus que nos redimiu. Somos dele. Mas em terceiro lugar, o amor é a causa, o sacrifício é a base. E eu queria repetir aqui, que quem nos fez sacerdotes para Deus foi Jesus. E aqui isso é muito importante, porque Jesus é Deus. Todos aqueles sacerdócios do Antigo Testamento foram constituídos por Deus. E é muito importante você entender que o sacerdote, ele não se autodesigna. Deus chamou Arão, Deus chamou a sua família, e Deus escolheu Arão e a sua família para ser a família de sacerdotes, dentro da tribo dos levitas. Uma nota de rodapé. Não tem nada a ver, filho. Ao ser salvo, Deus constituiu você sacerdote, assim como eu sou sacerdote. Só que eu sou um sacerdote que eu tenho um chamado, uma função ministerial de ensinar a palavra, de pregar a palavra, você de tocar e de cantar, porque os dons são diversos. E quem é que dá os dons? O Espírito. Ele soberanamente dá a cada um do jeito que ele quer. Então esse negócio de levita, esse negócio de chofar, esse negócio de tocar trombeta aqui, trazer negócio de arca da aliança, isso aí é tudo misticismo evangélico. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todo aquele que é uma nova criatura está livre de toda e qualquer condenação, foi justificado pela fé, é servo da justiça, não é mais escravo do pecado, tem a vida eterna e foi constituído para sempre como sacerdotes
de Deus. Grava isso na sua mente, no seu coração. Você é um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Mas eu queria destacar apenas 4 privilégios que eu e você temos pelo fato de sermos sacerdotes constituídos por Deus através de Jesus Cristo. Ou constituídos por Cristo para adorarmos e servirmos a Deus, o nosso Pai. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus capítulo 10. Isso é muito importante você entender. Você que é crente novo, você que vem de uma tradição rígida, católica, apostólica, romana. Hebreus capítulo 10, versículo 21 diz assim: tendo grande sacerdote, Hebreus 10, 21, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Porque nós temos não o sumo, mas o grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo. Veja no versículo 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O primeiro privilégio que eu tenho como sacerdote constituído por Cristo diante de Deus é o acesso o quê? Direto. Acesso direto. A linguagem que é usada aqui é a linguagem da realeza. E os reis, e alguém, para ser introduzido na presença de um rei, precisava de um mediador, de alguém que intermediasse isso. Cristo já fez isso. De tal maneira que nós estamos cultuando a Deus aqui, agora, nós estamos cultuando a Deus. E esse culto está sendo ouvido e aceito por Deus, na presença de Deus, no trono celestial, porque Jesus Cristo está lá e Ele intercede o quê? Por nós. Você tem acesso a Deus, você pode falar com Deus qualquer hora, em qualquer lugar. Você confessa seus pecados a Deus, você ora a Deus, você lê a Bíblia, você cultua individualmente a Deus, você faz tudo direto, sem pedágio. Porque tem igreja aí que diz que Jesus é o caminho e que a igreja cobra o pedágio. Não existe, meu. Essa foi a grande luta dos reformadores, nossos pais, porque a igreja montou um esquema de casta sacerdotal e através do conceito da missa criou-se a figura do padre, do vigário, aquele que fazia intermediação, e você, para chegar até Deus, tinha que passar pela igreja, como se a igreja fosse a administradora do nosso relacionamento com Deus, e não é. Não é. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, diz aí, Ele abriu um novo e vivo caminho. Jesus é o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Você se lembra que o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, Levítico, ele entrava anualmente no Santo dos Santos, anualmente, para cultuar a Deus. Quando Jesus acaba de fazer o seu sacrifício, Mateus diz que o véu do templo foi o quê? Rasgado. E agora todos nós temos o quê? Acesso à presença de Deus. Louvado seja Deus por isso. Você fala com Deus de onde você estiver, na condição que você estiver. Assim, você está falando com Deus aqui de paletó e gravata, mais tarde, antes de dormir, bota uma camisola, bota um pijama, você fala com Deus. Você fala com Deus. Acesso à presença de Deus.
Segundo privilégio, adorar a Deus com sacrifícios espirituais. Cada crente é um adorador. Cada crente é um sacerdote que presta adoração a Deus. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim: chegando para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós não matamos mais galinha, nem porco, nem boi. Não temos mais os sacrifícios cruentos. Os nossos sacrifícios são o quê? Espirituais. Sabe por quê? Porque todos os sacrifícios que existiam no Antigo Testamento tipificavam o sacrifício que foi feito por Jesus Cristo. E o sacrifício que nós fazemos hoje é a adoração espiritual através de Jesus Cristo. Jesus disse para a mulher: esta é a hora, e já chegou, que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem mais espaço sagrado, porque nós agora somos casa espiritual. Não existe mais sacrifício cruento, os sacrifícios são espirituais. O culto se torna fruto da união do crente com Cristo. A igreja se torna uma casa espiritual. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes são espirituais em contraste com o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Quais são os elementos do culto? Nós cantamos, nós oramos, nós lemos e meditamos na palavra, nós ofertamos. São sacrifícios o quê? Espirituais. John MacArthur, definindo esse termo, ele diz assim: sacrifícios espirituais significam obras que são feitas para honrar a Deus por causa de Cristo, sob a direção do Espírito Santo e a orientação da palavra de Deus. Nós adoramos a Deus oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós oferecemos louvor de lábios que confessam a Jesus, a prática do bem, a mútua cooperação, a orientação, o amor entre nós. Tudo isso são expressões de culto, de adoração a Deus. A oferta que você dá no ato de culto, por isso que o ofertório faz parte do culto, é um ato de adoração. De adoração. Não é Deus que precisa do meu dinheiro, eu que preciso mostrar para Deus que o dinheiro que eu tenho é dele, é Ele que me dá tudo. Eu preciso dele. Terceira, eita, já estou adiantado. Mas terceiro privilégio. Tá bom ou está cansativo? Vocês voltam domingo que vem? Tá bom. Terceiro privilégio. Qual é o primeiro? Acesso à presença de Deus. Segundo privilégio, adorar a Deus com sacrifícios espirituais. Terceiro privilégio, proclamar as virtudes de Deus. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele diz assim: agora você vai anunciar as virtudes daquele que chamou você. Irmãos, como é que a igreja conhece a Deus? Através do testemunho da igreja. A igreja prega a Deus, a igreja vive Deus, a igreja glorifica a Deus. É através das boas obras da igreja que o nosso Pai é glorificado. É através da pregação do Evangelho que o nosso Deus é glorificado. Israel cometeu um grande pecado, um grande equívoco,
Porque ao invés de sair às nações para anunciar a Deus, ela se trancou e diz: nós somos a nação perfeita, a melhor nação, somos o povo exclusivo de Deus, e o resto que vá para o inferno. Você se lembra de Jonas, primeiro profeta enviado a um campo missionário transcultural. Ele não queria que os ninivitas se convertessem. E nós precisamos ter cuidado, porque as nossas igrejas locais podem se tornar também, sabe o quê? Um gueto. Nós achamos que nós somos tão bons, mas nós esquecemos que nós somos tirados do mundo, mas nós somos o quê? Enviados ao mundo. Nós temos que anunciar as virtudes de Deus. Em último lugar, os sacerdotes dos crentes é também para ser vivido e desfrutado de forma coletiva e não individual. Preste atenção, nós somos igreja para que nós possamos cuidar uns dos outros. Nós temos que viver o amor entre nós. Nós temos que praticar o amor entre nós. A ênfase, abre aspas, dos reformadores dá ao sacerdócio do crente seu sentido comunitário. Como sacerdotes uns dos outros, devemos orar, interceder, ministrar uns aos outros. Todos nós estamos unidos a Cristo, todos nós somos um reino, todos nós somos uma família, todos nós somos um rebanho. Existe dezenas de mandamentos mútuos que nós devemos cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. E isso é viver o sacerdócio o quê? Universal. Concluindo, irmãos, você vai sair daqui hoje dizendo assim, repete comigo: eu sou um sacerdote do Deus vivo. Em cima disso aí, 3 aplicações práticas. O sacerdócio não é uma prerrogativa especial de uma casta seleta de homens santos. A igreja de Deus não está dividida entre leigos e clero. Todos nós somos o quê? Sacerdote do mesmo jeito. Acaba com esse negócio de achar que a oração do pastor é mais forte. Pastor, só tem uma oração forte, ore por mim. Não existe isso. Toda oração é fraca. Nós oramos a um Deus forte. Ah, o pastor é ungido do Senhor. Não, todo mundo agora é ungido aqui. Não toqueis no ungido do Senhor. Tocar no ungido do Senhor é maltratar um crente. É tocar na vida do crente. É perseguir um crente. Você é ungido do Senhor. Tá certo? Claro que eu vou defender o meu peixe também, né? E tem muitos pastores que usam esse texto para se beneficiar junto ao rebanho. Mas não existe isso. Segundo, o sacerdócio de todos os crentes implica que ninguém pode ser cristão o quê? Sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Alegrei-me quando disseram, vamos o que? A casa do Senhor. E a igreja é um laboratório, é uma incubadora para a gente viver no céu. Se você não conseguir viver aqui como igreja na terra, você não vai entrar no céu. Porque aqui tem crente de todo jeito, todo temperamento, é preto, é branco. E Deus escolheu e falou, vai aí, e o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você não pode dizer que ama a Deus e não gosta de igreja, não gosta de crente. Ah, eu não gosto de crente. Você não gosta de crente, você não é crente. Todo crente tem que gostar de crente. É chato? É. Tem crente? Tem. Todo lugar tem chato. Você queria que a igreja não tivesse? Tem. Tem ovelha que é fácil de amar, tem ovelha que é mais difícil. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus que existem umas ovelhas que são mancas. E às vezes a gente tem que pegá-las e ir ajudando, levá-las. Terceira aplicação prática. O fato de todos seres iguais
Somos sacerdotes iguais. Não anula a existência de pessoas chamadas por Deus para os ministérios especiais, como a pregação da palavra, o ensino, aquilo que está em Efésios capítulo 4, os dons ministeriais. Os dons ministeriais. Vocês entenderam, irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos cantar o último hino. Já teve ofertório? Já teve? Pode ter a segunda rodada, não, né? Vamos cantar. Depois eu vou orar e vou dar os avisos aqui, viu, Du? Que eu tenho que falar as coisas para o povo aqui. Brilho celeste.